Olá, tudo bem? Você já parou para pensar em ecossistemas de produto? E tem vários ecossistemas, né? Tem o ecossistema interno da sua empresa, no qual tem várias APIs, várias ferramentas, vários produtos que se conectam entre si. E tem também ecossistemas de produto que é um produto que se pluga com vários outros, através de integrações, ou através até... Tem algumas empresas que têm até aqueles marketplaces mais evoluídos, que tem os apps que você já consegue instalar ali dentro, já fazer uma integração rápida. Para fazer isso tudo acontecer, não é nem um pouco trivial. E existe equipes pensando nisso, tanto na parte interna quanto nesse ecossistema externo também. E é isso que a gente vai abordar nesse episódio do Mesa de Produto, logo depois da vinheta. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast do Mesa de Produto. E nesse episódio a gente vai falar sobre ecossistema de produtos, API e como essas APIs que geram esse ecossistema podem ser uma estratégia para alavancar o produto. E no final das contas, essa estratégia muda muito, né? Pode ser tanto um ecossistema para plugar produtos externos, quanto também para plugar produtos internos, e isso alavanca a sua empresa, o seu negócio, né? O seu produto como um todo. E para isso, a gente chamou duas pessoas que atuam nesse segmento em empresas diferentes e de maneiras diferentes para deixar essa conversa muito mais rica. Primeiro, a gente está aqui com o Diógenes Carvalho, ele é Senior Product Manager no RD Station e trabalha nessa parte de ecossistema e integração. Então, é um prazer ter você aqui, Diógenes. Obrigado pelo convite, Marcelo. E é legal também citar o Diógenes, é aluno nosso de longa data, então mais legal ainda ter você aqui. Ele é adopter ali da época que começaram os cursos. Oh, que legal. E a gente também está com a Jaqueline Assano, Product Lead da Nubank em produtos de plataforma e fundadora da ONG Mulher de Produto. Jaque, prazer ter você aqui. Um prazer também. São duas pessoas estreando pela primeira vez no podcast. Prazer também. E também estamos com Rafael Farinazzo. Você já deve conhecer ele de outros episódios. Estreando também no podcast. Hoje ele está estreando. Estreou no primeiro episódio. Então, prazer estar aqui. E um fato curioso é que todos eles aqui têm uma relação com a RD Station. O Farinazzo, o Jaque já trabalhou lá, o Diógenes hoje está lá. Então, a RD Station, eu não estou disponível, não me leva também, não. Brincadeira, a RD parceira nossa também, a gente é cliente, adora o produto lá. E, gente, para a gente começar a conversa, eu queria pedir para a Jaque explicar como é essa estrutura no Nubank de plataforma. Você atua lá no Nubank há muitos anos, justamente nisso. Então, conta um pouquinho para a gente como é essa estrutura e como isso alavanca os outros times de produto, né? Como funciona? Bom, hoje em dia a gente tem uma grande divisão que é de produtos globais, plataformas globais e times que a gente fala de mercados. E aí, Brasil, coisas mais específicas de Brasil, Colômbia, México e qualquer outro país que a gente estiver atuando. Hoje, apesar de ter produtos globais e plataformas globais, também existem plataformas dentro dos times de produtos. Então, por exemplo, cartão de crédito, conta, empréstimos, PJ, tudo isso a gente também tem dentro desses times unidades de negócio e de plataformas. No meu caso, eu estou dentro de produto global, que é empréstimos, mas tem uma unidade de negócio que é foundations, né, fundações, e lá eu sou Product Lead de plataforma. E essa plataforma de vocês é feita só para usuários internos, né? Usuário interno que eu digo, Sim. outros squads internos. Sim, são todos os nossos clientes ou são pessoas da engenharia, né, dos times de produto, ou são analistas de negócio, você tem uma plataforma mais de dados também, são analistas de negócio, ou Machine Learning Engineer, ou, enfim, analista de dados. Legal. E Diógenes, como é lá na RD Station? Porque você também cuida de plataforma, mas pelo pouco que eu sei, usuários são diferentes, é outro esquema ali. Exatamente. A gente tem muita temática que fala sobre ecossistema, né? Principalmente ecossistemas focados para integrações externas. Então, muito sobre APIs públicas, falar muito sobre Developer Experience e trazer a persona desenvolvedora para o jogo, né? Porque elas são importantes ali, principalmente para a nossa estratégia de attach, principalmente de integração com outros produtos, outras plataformas de mercado. Então, produtos externos. Exatamente. Então, como que a RD consegue ter mais um lock-in com outros produtos e ainda mais pensando nos nossos usuários, né? Como principalmente
o usuário ele vai ter ali X produtos no dia a dia dele e como é que a gente tem integração com esses produtos, né? Então, ele pode usar o nosso marketing, usar um outro CRM de mercado, uma outra plataforma específica X lá de e-commerce. Então, como é que a gente faz rotacionar toda a informação ali de forma única, né? Então, quando a gente fala das APIs públicas, a gente pensa justamente como é que a gente gera esse ecossistema, como é que a gente alimenta ali a comunidade desenvolvedora e principalmente essas empresas, né, que necessitam dessa integração para automatização de processo, ampliação de casos de uso, principalmente, porque a RD ela flexibiliza ali, principalmente, informações e ações. E através disso ela consegue gerar esses novos casos de uso. E além disso, tem algo que a gente chama também de tech partners, porque podem ter parceiros estratégicos ali, ou até o desenvolvedor em casa que está aprendendo a desenvolver e, tipo, tá com uma ideia de negócio, ele pode usar as APIs e criar alguma solução e vender ela, por exemplo. E aí a gente causa o quê? O efeito de rede. Então, o seu cliente vai ser o meu cliente e vice-versa. Então, a gente acaba criando essa questão ecossistema, né? Todo mundo vai bebendo ali do mesmo ponto. E você, como PM, você atua também com essa comunidade de desenvolvedores? Ou tem outra pessoa, por exemplo, de gestão de comunidades, não? Não, hoje dentro da tribo, por exemplo, né, quando eu entrei lá justamente para estruturar essa particularidade de ecossistema, né, era um time missionário que fazia tudo, né? Desenvolvia as APIs, bebia ali muito da plataforma, né, das engines, né, qual a informação que a gente pode flexibilizar, os temas de segurança, etc. E além disso, o que a gente está resolvendo de casos de uso para fora do que a gente está flexibilizando, né? Seja um evento, seja ali criar um lead, atualizar, consultar uma segmentação, por exemplo. Só que um time missionário com essa carga geral são muitos papéis ali. bastante. E a gente começou a definir justamente os pilares, que é comunidade, como é que a gente fala de integrações produzidas por tech partners, mas principalmente integrações produzidas pela própria RD. Então, a RD tem essas integrações nativas também que a gente proporciona para o mercado e é mantido pela RD. Então, a gente tem uma integração, por exemplo, com o Pipedrive, que é mantida pela RD e os usuários, né, precisam ter o Pipedrive. Legal. Vou estar utilizando essa integração mantida pelo ecossistema em si. E, além disso, entre o senso de comunidade também. É um time específico para conversar com os tech partners, para ter mais adoção ali, incentivar bastante o uso, por exemplo, né? E, além disso, também trazer captação ali de oportunidades, porque a gente tem o dia a dia de produto ali real, né? De olhar dores específicas, sejam de usuários ou dos parceiros, mas, principalmente, beleza, qual que a gente ataca especificamente agora que vai mexer bastante ali em oportunidades, né? Pô, muito legal. Eu vi nascer, né, essa iniciativa. Acho que você estava lá também, né, já que quando Sim. nasceu. É super bacana ver o quanto tá agora. Eu Uhum. lembro que no começo tinha toda essa discussão, quais são as integrações que a gente vai desenvolver em casa, como é que a gente vai convencer as pessoas a quererem integrar coisas aqui. Exato. No fim, a força da marca e do próprio produto acabou atraindo bastante gente, mas eu lembro que tinha bastante essa discussão assim, vou citar o exemplo que você pegou. Tipo, o Pipedrive não vai desenvolver uma integração com a gente que vai ter que desenvolver com ele. Sim. Exato. Então é super bacana ver agora o quanto tá mais maduro mesmo, né? E o quanto várias daquelas primeiras perguntas iniciais estão respondidas e até já resolvidas, né? Exato. E você falou, Diógenes, e eu tô curioso para saber se vai ser diferente o caso da RD, que é externo, pro caso do Nubank, que é interno. Você falou de relacionamento com o desenvolvedor, né? Sim. Como funciona isso, tanto no Nubank quanto na RD? Porque eu imagino que, por exemplo, já que lá no Nubank, você vai ter que pensar em... Tô criando uma plataforma para os devs plugarem e integrarem aqui. Como é que eu envolvo eles? Como é que eu faço um relacionamento com eles? Porque eles são meus usuários, né? E mesma coisa, no caso do Diógenes, talvez até com outra complexidade, porque são pessoas de outras empresas, né? Sim. Com outros sistemas e outras linguagens. Como é que vocês... Conta um pouquinho, Diógenes, depois a Jaque pode contar. Não, legal. É que eu vejo exatamente assim. Temos plataforma, todas as engines agnósticas que geram ali seus papéis e responsabilidades, né? Que, obviamente, todos os times vão beber dessas informações e criar seus casos de uso também internamente, né? O conceito de reusabilidade, principalmente. Quando a gente olha para o ecossistema vai beber disso. Então, a gente vai beber muito dessas engines, principalmente para disponibilizar esses casos de uso, né? Externamente. Seja informações analíticas, seja o que for o caso ali, de uma ação para executar ações, por exemplo, né? Ou consultar somente informação, atualizar, seja qual for ali. O famoso CRUD, né? Vamos dar uma generalizada ali no tema de criação, update, deleção, etc. Né? Só para deixar mais claro, assim, um exemplo mais palpável. Você está falando de informações, por exemplo, um lead na base, uma campanha de e-mail. Tipo, o parceiro consegue manipular tudo isso. Exatamente. E independente do que for, passa para o teu time. Não é assim, se for lead, passa para o time de lead. Se for e-mail, passa para o time de e-mail. Não necessariamente. Porque pensando para a estratégia de ecossistema, principalmente para a gente flexibilizar essas ações e informações, a gente precisa que a companhia, principalmente os times de produto, né, independente da suíte, né, pode ser agora no momento que temos Talos, Exact Sales, né, que agora é RD Conversas, RD Mentorerar e etc., né, todos os produtos que complementam a suíte,
A ideia é que os times trabalhem o API como produto. Né? Então, o que é isso? É pensar realmente na API não como um fator técnico no final do dia, né? Mas principalmente como algo que agrega valor ao negócio. Porque ao mesmo tempo que eu proporciono isso para o mercado, eu trago o efeito de rede. Obviamente, eu vou mexer em unit economics da empresa, por exemplo, né? E, de certa forma, para os times internos também, eles vão conseguir flexibilizar cada vez mais essas informações. E aí entra a questão do mindset de API First. Então, ao invés de só desenvolver ali, tipo, vou pensar na experiência para o usuário, não. Como é que eu penso aqui nessa camada mais da integração que vai alimentar esse front mais interno, né? Com o contexto ali do que a gente está proporcionando como plataforma, mas o como que a gente direciona isso também flexibiliza para o mercado lá fora, sem também soltar todas as oportunidades, né? Mas para que alguém lá fora gere algum valor também acima disso. Ou crie novas experiências também, né? Legal. Então a gente bebe de plataforma, de certa forma, para alimentar o mercado, né? Seja cliente ou parceiro estratégico ali, ou qualquer desenvolvedor open source que está disponível. E com ideias, por exemplo, né? Usar a criatividade do mercado, esse é o principal ponto. Legal. Já aqui no Nubank. Eu acho que tem essa questão similar em relação a olhar as APIs com essa pegada um pouco mais de valor para o negócio, mas realmente é um pouco mais diferente. Acho que tem menos complexidade, sim, em relação a eu ter um fácil acesso ao time de engenharia dos outros times e poder fazer um discovery, perguntar o que tá ruim nesse endpoint, quais são as operações que estão mais difíceis. Mas tentando voltar um pouco atrás, assim, acho que o Nubank ele também passou por todas as empresas acho que estão falando muito de plataforma nos últimos anos, e com a gente não foi diferente também. Acho que a necessidade dos negócios mais maduros é conseguirem reutilizar, ver que um ciclo de vida de um produto ele é bem similar, e aí conseguir construir capacidades que são genéricas, e aí construir coisas em cima, o pessoal viu bastante valor em reuso. Aí a gente passou por uma fase de, acho que, boom de plataformas, e aí tudo virava plataforma. Às vezes você tem um caso de uso só, e aí você fala que é uma plataforma e não é bem o caso. Mas agora eu acho que a gente está encontrando um balanço de passamos pelo boom de plataformas, criamos um monte de plataforma que não era plataforma, e agora vamos realmente fazer plataforma. E quando as necessidades de uso aparecerem, ou quando tiver isso bem claro para o negócio, aí a gente acaba priorizando. Mas, de maneira geral, assim, meu dia a dia, o Discovery, a gente tenta adaptar bastante do que a gente vê de customer facing. Pode fazer árvore de oportunidade, por exemplo, dá para fazer jornada do usuário, entender como que a engenharia mesmo avalia nessas operações, e tem essa facilidade do próximo contato. Acho que uma dificuldade que a gente tem em relação a plataformas mais internas é em relação a mensurar um pouco o valor para o negócio, porque às vezes a relação não fica tão óbvia, né? Quando vem um parceiro, estou imaginando, tá? Mas quando é um parceiro externo, vem um pedido de funcionalidade, e às vezes os times de produto, eles não vão falar assim, qual capacidade eles querem de uma plataforma. Eles vão ter os produtos ou funcionalidades que eles querem oferecer, e a gente tem que... qual que é a complexidade para fazer isso acontecer na prática por trás? Sim. E ter toda essa abstração. Então, não é tão óbvia nesse sentido. E como... Vou tentar aprofundar aqui, como que vocês mensuram o resultado e o benefício disso para o negócio? Porque eu acho que medir via produtividade é um caminho. Esse time vai ficar mais rápido, vai depender menos da gente, vai conseguir entregar mais rápido, mas e além da produtividade? Como que vocês mensuram esse sucesso? E até para eu entender melhor, assim, os outros times são obrigados a usar as soluções do teu time, ou eles podem desenvolver, por exemplo, coisas próprias? Porque aí acho que o resultado de negócio muda, né? A mensuração. Depende. Tem plataforma lá no Nubank que as pessoas conseguem não precisar usar, mas via de regra, assim, a maioria das plataformas no Nubank, elas vieram de um caso de uso muito necessário e replicável, então as pessoas acabam usando. Acontece muito de novas plataformas melhores, ou a gente quebrar em outras coisas, aí ter um processo de migração. E aí, por isso, os times de produto não estão usando aquela plataforma, mas é temporário e existe um plano para migrar. E aí o resultado de negócio, então, fica mais evidente, é isso? Quando tem essa migração, por exemplo, sim, talvez você consiga olhar, sei lá, para COGS, para alguma coisa. Voltando para a pergunta do Marcelo, né, sobre valor para o negócio. Depende também, acho que a palavra favorita de um produteiro é depende. Mas, por exemplo, já entendi que valor de negócio poderia ser em relação à estabilidade.
E a gente mede muito Stability Index no Nubank, assim, todos os times, todas as unidades de negócio têm o seu time de plataforma, tem estabilidade, índice de estabilidade, e a gente olha muito quais operações são mais importantes para o negócio. Então, por exemplo, no empréstimo, para tangibilizar, eu não posso deixar a simulação ter uma latência muito alta, né? Se a pessoa vai lá no aplicativo e vai simular um empréstimo, qualquer tipo de produto de empréstimo, isso pode demorar muito. Se ela vai fazer, a gente dar o dinheiro para ela, né? Colocar o dinheiro na conta da pessoa quando ela adquire o empréstimo, também não pode demorar muito. Então, são coisas que a gente acaba medindo e compõe um índice de estabilidade que, de certa forma, está atrelado ao negócio. Mas podem ter... Já trabalhei também em plataforma no cartão, que era um pouco mais diretivo o valor do negócio, assim, de a gente mensurar a métrica de sucesso, era redução de custo. Aí pode ser tanto a nível de AWS, quanto também em relação a, pô, a plataforma tá meio cagada, e aí você tem que mensurar quanto de dinheiro você está deixando de perder se você investir mais nela, assim. Então, a gente já fez vários cálculos, aproximações e proxies para poder transformar tudo em dinheiro, assim. No final do dia, eu acho que é a métrica de negócio, né? Quando você fala reduzir a perda ou aumentar o lucro, são palavras, é um jeito de facilitar o entendimento das pessoas de negócio também. Eu acho legal você falar isso porque muitas vezes que eu converso com pessoas que estão com produtos internos, às vezes seja plataforma ou não, elas têm a dificuldade de como eu mensuro, como eu provo meu valor. E você falou a palavra-chave, na minha opinião, que é o proxy. Muitas vezes vai ser proxy. Putz, quanto que eu estou aumentando a produtividade do time, que aí eles entregam mais e eu estou trazendo ROI? Quanto que eu estou reduzindo de problemas e aí é dinheiro que a gente não está mais deixando na mesa? Muitas vezes é isso, né? No final. Esse é o maior desafio, né? Realmente, como metrificar. Porque a gente está falando principalmente de algo técnico, que a gente está tornando Invisível. ele... Exato. E tornando ele realmente um fator importante para o negócio. E aí, quando a gente fala de ecossistema, é completamente lagging. Qualquer iniciativa que você tenha, principalmente APIs, que depende de um terceiro, é justamente isso. Ele tem que priorizar. E nós, como PMs, né, no dia a dia, a gente tem nosso momento de priorização, planejamento, olhar para quarter, semestre, etc. As empresas que vão utilizar e se integrar com isso fazem o mesmo processo. E aí, se eu lanço algo hoje, quem garante que realmente esse cara vai parar o que ele está fazendo lá e realmente, eu vou priorizar isso daqui. A não ser que realmente tenha um valor muito grande para ele e era algo que ele estava esperando há muito tempo. Opa, finalmente a empresa fez, vamos lá utilizar, né? Vamos criar o caso de uso que a gente queria aqui. Que a criatividade do mercado é o que conta, né? O que ele está criando realmente para alimentar a experiência do cliente final. Porque, de novo, o efeito de rede. Acho que é um ponto que eu sempre vou repetir muito, né? O efeito de rede é muito importante nesse processo. Às vezes ele já vai até ter integrado, mas tem pouco usuário do lado dele usando, e você não consegue medir. Exato. Dado que é muito lagging, e eu imagino que seja meses até de lagging, Sim. o que vocês fazem para não depender desse lagging? Que proxies vocês procuram? Legal. O principal ponto disso é como que a gente consegue testar com antecedência, né? Quando a gente está falando de APIs, e ainda mais o mindset de API first, a gente está falando de pensar no design dela primeiro. Então, eu já vou ter da mesma forma UI. A gente não vai sair desenvolvendo o que a gente imagina na nossa cabeça. A gente vai ter a validação, a gente vai entender o que a gente precisa alterar e tudo mais. Um pouquinho desse processo, como é? Eu também queria saber do Nubank, justamente disso, tipo, como que vocês estruturam a API e como que vocês validam essa estrutura dela? Legal. Usam que ferramentas, se é um Swagger da vida, enfim. Não, perfeito. Eu imagino que, mais do que nunca, envolvimento de engenharia é fundamental nessa hora, né? Então, sim. Que são os usuários. acaba sendo um discovery que não dá para fazer sem engenharia, né? Não que deveria fazer os outros sem também, mas esse é um especificamente que é muito difícil. Não só com engenharia, mas também... Eu vejo que não só envolve engenharia, mas também cliente final. Porque... Por mais que a gente esteja desenvolvendo e vamos integrar no final ali das contas uma API, ela vai gerar algum caso de uso, alguma experiência que algum usuário, da forma mais user-friendly possível, ele vai utilizar. Ou através de um iPaaS, que é um Integration Platform as a Service, por exemplo, um Zapier, uma Pluga da vida, por exemplo. Então, é importante olhar para os dois lados. O que a gente está flexibilizando? Da ação ou da informação? E aí, nesse processo, entra conversar com o Tech Partner, porque é ele que vai... tá com diversas dores no dia a dia, ele tem diversas soluções, dependente do segmento de mercado. A solução que ele precisa ali, ele vai desenvolver ali algum caso de uso, por exemplo, né? Para o cliente, né? O que ele precisa realmente automatizar do processo dele. Então, é importante a gente levar isso em consideração, porque ele pode ter 2, 3, 5, 10 produtos na suite dele ali do dia a dia, e se uma informação está descasada, todo o processo de operação manual que ele tem pode se tornar caótico, né? Imaginando até para um CRM, por exemplo.
Se ele não tiver a informação mais atualizada possível, ele não consegue criar a melhor estratégia possível para poder ele alavancar os pontos. E aí, um pouco só, dando um passo ali do que a gente está falando de métricas, né? Entra num ponto muito relevante, principalmente sobre o quê? A gente conseguir olhar métricas de plataforma, principalmente, né? Sobre response time, realmente como é que ela se comporta, o que ela está flexibilizando para o ecossistema bebê, e aí a gente conseguir falar de algumas métricas de produto que são laggings. Aí seja a adoção, que sim, pode ser meses ali, principalmente, mas nesse processo que a gente está de concepção, o legal é já trazer o público ali para perto, que inclusive a gente já está validando e captando essas oportunidades, mas com design mocado, por exemplo, ele já consegue validar e muitas vezes também já antecipar um desenvolvimento. E por mais que seja um beta, um alfa ali, a gente pode falar, ó, pode sofrer alguma alteração, algo do tipo, mas ele já tem mais da metade do processo adiantado. Conta pro pessoal o que é o design mocado. Maravilha. Só pro pessoal entender. Enfim. Perfeito. Quando a gente fala de APIs, né, a gente consegue separar elas de alguns momentos, né? O principal deles é, quando a gente está concebendo, a gente consegue fazer diversos testes, mocar resultado, a gente não precisa desenvolver a engine 100%. Ou seja, né? são as chamadas da API que são Estáticas. São estáticas, mas aí a pessoa consegue ver como vai ser o código dela, como faz a chamada. Exatamente. Ela já sabe qual que é o tipo de informação, qual que é o estado real, como é que são a organização dos objetos, o que vem de informação ali, o que ele pode utilizar. Então, com isso, ele já consegue acelerar várias coisas, desenhar, fazer o design de aplicação dele, por exemplo, né? E utilizar lá na frente, né? E já colocar esse ambiente produtivo em algum momento que realmente nós liberarmos para ele publicamente. É tipo um protótipo de UX que você vê no Figma, só que em código. Exatamente. Não tem dados reais ainda, né? Geralmente, enfim, tem algumas simulações. No Nubank, vocês fazem essa mesma abordagem para falar com quem quer integrar? Como é? Pensando se a gente faz. Acho que a gente já fez... Teve algumas situações que a gente fez algo similar, mas é mais no sentido de hardcodar coisas num sistema, colocar valores e tudo mais para daí testar. Mas isso eu vou pegar para mim, internalizar, porque eu realmente uma dificuldade que a gente tem lá, como a gente trabalha muito em plataforma back-end mesmo, engenharia, e aí esse tipo de problemática é uma que a gente tem em comum, assim, como que a gente experimenta coisas antes de implementar um puta ecossistema, uma grande arquitetura. Mas em relação, não sei se posso emendar, mas o discovery de engenharia, assim, acho que a gente acaba entrando um pouco mais em produto quando a gente trabalha com plataformas, um pouco mais próximo ainda da engenharia, acho que não só em whiteboard, mas todos os nossos exercícios eles acabam tentando entender um pouco da engenharia como uma pessoa usuária, né? Então, por exemplo, semana que vem a gente vai rodar um negócio que chama Event Storming, mas é basicamente eventos do sistema para a gente conseguir entender de passo a passo, como se fosse a jornada do usuário, né? Um story mapping, por exemplo, mas do lado do sistema, e aí conseguir entender, por exemplo, no nosso caso, gaps de problemas de extensibilidade, ou seja, se aquela capacidade, aquela funcionalidade da plataforma acaba funcionando para algum país e não para outro, se para um tipo de produto funciona de empréstimo, a gente tem empréstimos securitizados, empréstimos não securitizados se funciona para um ou não para outro, e aí onde que estão esses gargalos? Então, isso é um exemplo de, não sei, né, produtizando uma jornada de engenharia também. Eu cuidei uma época de uns produtos também invisíveis, né, de API. Sim. E aí o que a gente fazia muito lá era mais ou menos essa lógica. A gente criava um Swagger. Para quem não sabe, o Swagger é tipo uma ferramenta que cria uma carinha para a API e você consegue ir lá e ver o que ela retorna de informação, qual a mensagem de erro. Você consegue testar ela com uma interface até, né? E aí a gente mandava para os outros times, que eram nossos usuários, e falava, dá feedback aí e vê se vai atender vocês. Era o melhor discovery do mundo? Não, porque a gente mandava e falava, vê aí, né? A gente via ele usando, não conversava tanto com tanto afinco, mas dava uma certa velocidade. Era legal essa época. Na minha época que trabalhei com isso, acho que nem existia o Swagger, cara. Ou se existia, a gente não conhecia, porque já faz, sei lá, uns 8 anos, mais ou menos. Mas era... Já existia? Então eu tava desatualizado, então. Mas foi isso aí, 2013, 2015, mais ou menos. Mas a gente literalmente fazia o payload, assim, sabe? Desenhava o payload da API, que é o que o Swagger hoje ajuda a fazer, né? E mandava e falava, ó, vai ser isso aqui. E aí vinha, às vezes, assim, não, mas eu queria esse dado, na verdade, eu queria que ele tivesse naquela outra chamada. Aí você fala, pô, mas
você tá saindo completamente do contexto daquela chamada, não é para isso que ela serve e tal. Então tinha muita discussão nesse sentido, né? Tipo, se você pudesse colocar mais isso aqui, eu ia fazer uma chamada só para renderizar toda essa tela. Eu falei, cara, mas você não vai fazer isso aí porque não vai rolar. E essa negociação, né? Essa conversa de vinda. Eu não tenho background técnico, eu sou formado em marketing, então, assim, acabava que eu envolvia muita gente de engenharia. Foi o squad onde eu mais aprendi de engenharia, aliás. Mas tinha muito que fazer. Quando chegava nesse desenho definitivo, assim, falava, então é isso, esse é o tipo de chamada que você vai fazer, é isso que ela vai retornar, quando acontecer isso. E aí, desenhado, e isso liberava o time de engenharia para fazer, né? Para codar. E não tinha designer, né? Não sei se os times de vocês têm alguém de UX, Product Designer, alguma coisa assim. O meu não tinha. Era realmente eu de Product Owner na época, com o pessoal de engenharia e a gente se resolvendo ali na hora. Né? Não, legal. Só fazer até um comentário também sobre esse processo, continuando um pouco sobre Discovery, antes de responder sobre isso. Tem até alguns processos que facilitam também, né? Tem ferramentas que auxiliam, por exemplo, pegar um Postman. Mesmo que eu moque informações lá, deixe dados estáticos lá, não tenha uma integração com o serviço, o time de engenharia não colocou a mão em nada, a não ser a gente fazer algumas definições com ponto de vista de produto e técnico, principalmente, né? Mas através do Postman, que a ferramenta já facilita, porque se a gente mandar um link específico nosso, a gente consegue saber o que ele fez, quantas vezes ele chamou, se ele realmente está usando. O Postman já existia na minha época, o Postman eu lembro de utilizar bastante. E hoje ele já virou uma ferramenta completamente... incrível, né? Exato, de API Program Management, que é justamente o quê? Como é que você gerencia todo esse processo do ciclo de vida de uma API. Da mesma forma que a gente fala de ciclo de vida de produto, temos o ciclo de vida de APIs, né? Desde o momento da concepção dela até o momento de sunset, por exemplo. Pra mim, a API é um produto. É um produto, no final das Exato. contas, né? E é uma coisa que o mercado constantemente está começando a cada vez mais compreender e trazer para si que é importante eu trabalhar isso. Digitalização não é só todo o processo que nós vimos acontecer, mas também é necessário dar espaço em APIs, né? Em integrações, por exemplo. Porque o efeito de ecossistema é mega importante para o negócio, né? E o quanto que você... Peraí. E aí tem a pergunta. Designer, não tinha... Exato. boa. E aí... Desculpa. E aí, voltando, né, nesse ponto da parte de design do time, sim, temos, né, só que ele ajuda muito no processo ali de descoberta, até pra gente definir algumas experiências, porque como a gente tá falando de integrações, muitas vezes não tem só API, mas tem as integrações internas que são mantidas pela própria empresa que a gente disponibiliza para os clientes. Então, a gente tem que pensar nessa experiência também, que vai ser uma experiência construída em cima dessas APIs públicas, por exemplo, né? Então, a gente já vai fazendo o famoso dogfooding, né? Então, o que a gente está construindo, a gente está reutilizando também, descobrindo gaps e automaticamente já iterando para resolver outras possíveis dores, né? E a gente consegue flexibilizar mais ações ali, por exemplo. Então, entra muito nesse ponto. Então, tem todo esse auxílio no time, né? E aí, obviamente, junto com engenharia, a gente faz todo esse processo de concepção. E aí, a bagagem técnica como PM também. E aí, não entrando em pontos ali mais problemáticos, né? Que às vezes fala, PM tem que conhecer, não tem que conhecer, né? Acho que a gente vai falar um pouco sobre isso mais pra frente. Mas é importante também, porque a gente tem a visão do que a plataforma em si fornece, né? E do que ela pode viabilizar, não só de automatização, mas de usabilidade real para o cliente, né? Então, é importante fazer parte desse processo da concepção em si. Esse objeto tem essas informações, né? Podemos retrabalhar ele, reorganizar ele, para principalmente o desenvolvedor lá e quem for tomar a decisão, não ter que ficar fazendo adaptações técnicas para conseguir chegar no resultado que ele quer. Aí o time to market da aplicação dele, por exemplo, vai se estender por muito tempo, né? E a ideia é cada vez mais ser prático. Eu vou falar que eu já trabalhei com um time que o meu time já teve designer, mas era muito relacionado quando a nossa plataforma a gente estava não lá no core, né, num baixo nível assim dos sistemas, mas numa interface que a gente estava construindo em cima de BDC, então é um tecniquez, mas é Back-End Driven Content. Legal. E aí basicamente assim, vou falar de um jeito chulo, gente, que eu também não sou técnica. Mas, basicamente, é um jeito mais simples, assim, que você tem de construir componentes e interface, mas com código em back-end, né? Então, você não tem essa complexidade, às vezes, que o front tem. E aí, em cima disso, a gente estava construindo o que a gente chama de Software Development Kit, um SDK. Mas, basicamente, é uma camada em cima, assim, que é construída com usa componentes em BDC, e aí os times de produto conseguem usar esses componentes para criar, basicamente, suas telas. Montar uma tela e mexer os componentes. Fazia os componentes. Não, o designer ajudou bastante olhar todos os produtos, por exemplo, de empréstimo que a gente tem no Nubank, ou que vai lançar no Nubank.
E aí a gente consegue entender o que que era padrão e construir templates baseados em BDC, componentes baseados em BDC. E aí, nesse momento, a gente tinha designer, sim. Também já trabalhei em time de plataforma que a gente tinha uma pessoa, analista de negócio. Dado os problemas que a gente tinha de custos e perdas financeiras que a gente estava tendo naquela plataforma. E aí ela ajudava a gente a mensurar isso. Então, varia bastante. Isso, porque geralmente as pessoas pensam assim, como é uma API, não precisa de designer. E isso é uma orientação muito assim, designer só faz tela, né? O que não é verdade. Designer faz experiência, faz research, faz um monte de coisa. Né? Então, você tirar a pessoa de design de um time de API, é assim, pô, você tá literalmente... É a empresa dizendo assim, designer só faz tela, né? Então, esse time não tem tela, não precisa de designer. Tem uma coisa que a gente fala muito pouco na parte de design, que é o design de serviço, né? Então, Exato. o mapeamento de tudo, entender como funciona o fluxo, é super crítico. Ainda mais produto que você não enxerga, né? Que é invisível, também se torna ainda mais importante. Da mesma forma que a gente tem user experience, a gente tem developer experience. Sim. E aí, da mesma forma que a gente pensa todos os componentes de UX, tem vários diversos outros componentes que muitas vezes ou são negligenciados ou nem conhecidos dentro de UX. Pensar numa documentação descritiva e prescritiva, né? Como é que eu fomento cada vez mais ela para quem é tomador de decisão de usar esse serviço ou não. Porque, por exemplo, pode ter algum cliente ou parceiro, etc., né, que queira usar o serviço em si, mas ele está avaliando ainda as oportunidades de mercado. E aí, um ponto de decisão dele pode ser as integrações, porque ele tem outras ferramentas que ele precisa se integrar, e se essa integração que ele precisa fazer, a API, não é clara, se ela não tem ali exemplos claros de código, por exemplo, receitas, né, tipo, para ele já ter um time to force hello world, né, o primeiro sucesso ou o momento uau dele, por exemplo, se ele não conseguir isso, acabou. Time to first hello world é uma baita métrica, eu nunca Legal. tinha É muito ouvido, bom. eu gostei. Exato. Então é o tempo que ele vai ter o primeiro sucesso. E aí, por exemplo, usar Legal. um Postman ou usar um Try-It dentro de uma ferramenta de Developer Portal, por exemplo, já é isso, porque ele só vai gerar a credencial dele no processo de onboarding para fazer uma validação, colar essa credencial e fazer uma requisição. Se ele já vê o resultado ali, que obviamente é o dado mocado, principalmente na documentação, maravilhoso. Ele vai ver, tem aqui o que eu preciso, não vou ter que fazer adaptações, então, legal. Aqui está um ponto ok para eu tomar a decisão de realmente usar esse serviço e adquirir, de fato, a plataforma em si geral, né? Ou às vezes não, se não for concisa, se não tiver um bom versionamento, se não tiver uma status page, se não tiver toda a mecânica necessária para o time dele desenvolver, aí pode ser o ponto negativo de tomar a decisão de não, vou partir para concorrente que lá tá mais claro, eu consigo fazer mais outras coisas. Há um bom tempo atrás, a gente gravou um podcast aqui sobre produtos invisíveis. E aí tinham duas pessoas também que trabalhavam com APIs e tal. E uma dessas empresas, vou deixar aí, deixa o link aí pro pessoal assistir depois, se quiser. Mas uma dessas pessoas falou que tinha uma pessoa, não lembro o nome do cargo, mas era tipo assim um developer writer. UX Writer. Tech Writer. Tech Writer. Que era a pessoa que pensava nisso. Como a gente vai explicar aqui na nossa Sim. documentação, para deixar tudo bonitinho para atrair mais a pessoa na hora da escolha. Muito legal. É tipo o UX Writer, só que tech. Exatamente. Né? É que na parte de tech writing a gente tem a descritiva e a prescritiva, né? A prescrição é que nem uma receita de remédio. Você vai ter todo o detalhe ali do que você está utilizando. E o como utilizar, principalmente. E quando a gente fala da descritiva, é a descrição real. Uma pessoa de negócio, por exemplo, vai poder ler aquilo, compreender os casos de uso que estão ali. Sim. E beleza, consigo criar tais coisas e aí vou usar isso como fonte de informação, né? E quanto que a Jaque falou um pouco, não sou técnica, então eu vou explicar de um jeito diferente. Mas você explicou super bem, eu achei até técnico. Imagino que a galera que tá lá assistindo ou ouvindo também achou. E quanto que vocês tiveram que aprender coisas técnicas para lidar com esse contexto mais técnico, obviamente, e o quanto vocês acham que vocês melhoraram como PMs nisso? Eu tenho uma filosofia de que, né, tentando clarificar o nosso papel aqui super abstrato de produto, é que a gente é muito responsável pelo o que e o porquê, responder essas perguntas. E o como não é meu papel. É isso que eu tenho internalizado na minha vida, mas, né, depende muito da empresa, assim, acho que a necessidade. Eu gosto muito de entrar mais a fundo também, e eu acho que times de plataforma precisam que a pessoa de produto queira e goste disso, ou pelo menos esteja à vontade para aprender sobre um pouco. Não sei programar, mas sei fazer umas query em SQL, porque, né? Aí fazer alguma busca, assim, mas tentar entender um pouquinho mais de
alguns conceitos mais básicos. Eu fiz, inclusive, um curso da Alura de microserviços, eu achei muito bom, mas ter um pouquinho de bagagem assim vai ajudar muito na comunicação. No meu caso, eu trabalho faz bastante tempo no Nubank com plataformas mais técnicas mesmo, para engenharia, não tive essa necessidade. Agora, eu sei que tem empresas americanas que exigem um bacharelado, alguma coisa assim nisso, mas na minha experiência, não. E eu acho que é muito de você. A gente não tinha, né, curso até então de produto há anos atrás. Então é muito de você ir entender e aprender e conseguir ter um ambiente que te proporcione um aprendizado. Legal. Não, concordo 100%. E aí eu entro numa parte polêmica, né? Que muitas vezes a parte técnica é negligenciada por PMs. Sim. É meio complicado falar isso, porque gera diversas discussões, né? Mas eu tenho um ponto de vista que não é necessário você conhecer o ABC completo, mas minimamente estar interessado a compreender pelo menos pelo que você é responsável no dia a dia. Porque isso vai facilitar muito para você tomar decisões, para você compreender decisões até do que o time está trazendo e trazer o time para perto também. Eu estou fazendo muito desse papel também porque eu sou ex-desenvolvedor. Né? Eu já sofri muito na mão de produtos que, tipo, o que eu estou entregando? Por que eu estou fazendo isso? Né? E aí, falar o que e o porquê não era claro. E como eu estava muito no como, na execução ali, tá, beleza, qual que é o resultado? Que a empresa vai ter e eu, principalmente como desenvolvedor, vou ter. Né? Então, é importante trazer a galera para perto nesse processo, principalmente de concepção, de discovery também. O time de engenharia tem várias contribuições, até para a gente descobrir coisas também que estão ali invisíveis, né? Até para nós PMs, por exemplo, que são, cara, particularidades que se a gente não der uma devida atenção, tudo que a gente está almejando para o médio e longo prazo, alguma hora a gente vai ter que voltar aqui e a dor vai ser maior. Aí é o famoso débito técnico, né? E às vezes não são nem débitos assim, tão visíveis. E aí a gente realmente tem que dar uma cavada, porque falando até, principalmente de ecossistema, a gente tem que falar muito sobre governança disso tudo. Porque como a gente fala de API como produto, a gente tem que garantir as qualidades, garantir o API design, garantir versionamento. Porque uma vez que você integrou, por exemplo, como usuário, acabou. Se você mudar o contrato, eu estou causando uma fricção em você. Você vai ter que investir de tempo novamente para mudar. Às vezes pode ser uma mudança de abordagem completamente gigantesca. É você reescrever 100%. E aí como você evita esse tipo de situação? Então é importante, sim, conhecer algumas coisas, principalmente nessas tomadas, né? Porque o que eu for fazer aqui, ainda mais se for algo obrigatório, o que eu causo, né? E o que isso pode impactar, de novo, em Unit Economics. E acho que o maior desafio que eu vivi, né, nessa transição, porque eu nasci em business, migrei para desenvolvedor, porque eu já programava desde os 11, por exemplo, né? Mas business nunca saiu, ainda mais dessa experiência que eu tive de, às vezes, não estar muito claro o porquê desenvolver. Como PM é onde eu consegui pegar toda essa bagagem e realmente colocar em prática e desenvolver coisas que entregam esses devidos valores, né? Com mais especificidade ali. E o maior desafio nessa transição foi as métricas em si. O que a gente move, como que a gente converte esse techniquez para a visão de negócio. Né? Então, no dia a dia, pegar uma métrica técnica de response time, né? Falar sobre rate limit, definição de rate limits ali, o quanto que você pode bater constantemente na API, que ela não vai derrubar o sistema, mas ao mesmo tempo vai ter toda essa sinergia ali, performance, escalabilidade. Né? Como eu converto isso ali para churn, que muitas vezes pode acontecer, como é que influencia para IR, MAR, por exemplo, da empresa, porque às vezes você não tem um serviço, esquece, né? A empresa em si não vai utilizar ou vai ter que fazer adaptações. E a adaptação é ficar fazendo pooling. O que isso causa, por exemplo? Então, diversas fricções. Muito bom, assim, porque dá pra perceber nesse episódio que o Diógenes vai mais a fundo, assim, e eu vou um pouco mais na superfície. E acho que essa diferença de background tá tudo bem também. E convidar, assim, acho que não tenham medo de times de plataforma, assim, porque eu tinha bastante receio, porque eu falava, pô, mas eu não sou, né, engenheira de software, nunca trabalhei com isso. Malemar, sei lá, eu olho uma tela preta, me dá né, não sei o que fazer. Hoje em dia já não me dá tanto isso, assim, e eu sempre gostei muito, acho que você pode perceber também, se tiver alguém ouvindo e gostar de... Você tá participando no whiteboard, você quer entender um pouquinho a mais, você tá vendo as caixinhas, né, as arquiteturas, e você acha interessante, acho que isso é uma coisa legal, assim, de você explorar e ver, pô, não é um bicho de 7 cabeças e começar a entender. Então, acho que a gente acaba se balizando, assim, em relação a diferentes backgrounds para a área de produto e contribui bastante para
para área de produto técnico. Eu tive a oportunidade de aprender muito conceito, assim, né? Não aprender a programar, mas tive sorte de pegar pessoas de engenharia em diferentes times que me ensinavam conceitos. Tipo, o que é um BFF, né? Não é Best Friend Forever. Então, o que é um BFF? O que é, sei lá, como é que se faz uma query? Query eu já sabia, mas assim, algumas coisas assim, né? O que fica no front, o que fica no back-end? Porque aí você vai lá e fala, eu quero um evento aqui para mandar lá para Amplitude. Fala, não dá porque isso aqui roda no back-end. Fala, não, mas eu quero um evento. Aí, pô, e ter essa explicação do que são esses conceitos me ajudou muito. Eu acho que o nosso papel nesse o que e porquê entra muito gestão de risco, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente fala pouco em produto, mas boa parte do nosso trabalho é gestão de risco. A gente está fazendo aposta. Quando você está apostando, tem risco. Eu acho que é 80% gestão de risco. É gestão de Uma risco. feature você faz discovery para mitigar o risco da Para mitigar risco, exatamente. Então, assim, você entender mais de engenharia, entender esses conceitos, te permite até antecipar alguns riscos, né? Fala, pô, se a gente for por esse caminho aqui que você está me falando, né? Agora que você me explicou, você de engenharia, agora que você me explicou esse caminho que a gente está tomando, eu tô percebendo que daqui a um ano, se eu quiser fazer isso, não vai dar, né? Aí a pessoa fala, não vai dar. Fala, então, mas daqui a um ano eu gostaria muito de fazer isso. Fala, então beleza, então já vamos antecipar agora esse risco de chegar lá na frente e isso não ser factível. Né? E o risco de factibilidade, né? Falando dos 4 ali do marketing, o risco de factibilidade a gente vive ele o tempo todo quando a gente está trabalhando com um produto de API, né? Quando a gente fala de perda, eu vou aumentar nem 80, 90 de risco, porque você olha internamente, né? E aí você pode impactar diversos times, principalmente se eles usam sua engine ali. Falando de meio de pagamento, por exemplo, a gente está mexendo com dinheiro. Uma vez que uma engine não funciona muito bem, já era. E para fora, principalmente, se é algo público, qual que é a fricção que eu vou levar? Hipoteticamente falando. A gente aqui, como grupo, a gente vai desenvolver um app concorrente da Uber. Não somos especialistas em geolocalização, nem em meio de pagamentos. A gente está pensando na experiência ali porque a gente encontrou alguma oportunidade. Eu vou usar um Google Maps, Bing Maps, Apple Maps, seja qual for. Vou usar Stripe, PayPal, alguma API pública, se no Nubank tiver, por exemplo, para gerar ali um eBanks, por exemplo. Ok, né? Mas se eles mudarem algo, se o Google Maps por exemplo, mudar parâmetros ali da noite pro dia sem avisar, sem pensar na opção de desenvolvedor, quebrou um negócio, por exemplo. Então, como é que a gente pensa nisso no dia a dia para qualquer decisão, tal? O que eu tô possivelmente quebrando? Acho que é o maior desafio. E é curioso você falar, você citou um caso externo, mas interno é a mesma coisa, né? Se você pode simplesmente mudar um contrato da sua API e quebrar outros produtos internos da sua empresa que vai gerar um bocado de problema ali. Eu já fui vítima disso dentro da empresa. Eu já causei, sem querer. Foi você, então. Da plataforma mudar, falando, nossa, quebrou a nossa aqui, cara. É. A gente estava discutindo até ontem isso, assim. Eu acho que tem muito em relação a você estar delimitando bem a questão da extensibilidade, as camadas de uma plataforma, porque o que é muito básico não deveria estar sendo alterado tanto assim, né? E você ter camadas que conseguem ser, a gente chama de orquestradores, mas você conseguir, daí sim, fazer diferença, colocar, adicionar coisas específicas para ficar um pouco mais tangível, que eu falei bem abstrato. Sei lá, a gente tem lá empréstimo, o ciclo de vida de um empréstimo não muda, é básico. Mas eu tenho lá orquestradores de pagamentos, orquestradores de outros tipos de produto. E aí, nessa camada de orquestração que a gente coloca regras, tá um pouco mais próximo das regras de negócio do produto. Mudam com mais frequência. Que aí é o que muda com mais Faz frequência. sentido. Então, deveria ser proteger mais e dividir mais em camadas para não fazer igual o Marcelo e quebrar as coisas. Era uma outra época da gestão de produtos, gente. Hoje amadurecemos. Quebrava muito mais coisa. De novo, o ciclo de vida de produto tem o ciclo de vida de uma API, né? Obviamente com maturidades diferentes, conceitos diferentes ali, mas acaba sendo, no final das contas, a mesma coisa, né? É um deparo ali consciente, né? E a gente tá chegando perto do final, e eu queria encerrar com uma pergunta, porque a gente falou de discovery, a gente falou de tem que entender a necessidade, a gente falou de mensuração, e eu queria entender a visão de vocês, se essa pessoa de produto de plataforma, ou varia os cargos, né? Tech PM, Platform PM, enfim, API PM, ele é muito diferente da pessoa de produto que cuida de produtos de interface ou não? Tem gente que não concorda 100%, tem discussões aí, eu queria ver a opinião de vocês mesmo. Polêmico também. Dá para ficar mais um episódio de podcast. Dá pra ser um Mas episódio... vou tentar resumir, assim, é muito diferente, né? Porque, assim, hoje em dia, eu achava que eu gostava muito de interface, com usuário, e, né, telas e coisas bonitas, e aí mostrar, né, o trabalho que a gente faz para nossa mãe. É isso que a gente quer, mostrar para os amigos, falar, eu fiz esse botão.
E agora, o que que eu faço? Quando as pessoas perguntam, o que você faz? Ai, não dá pra ver, gente, mas tudo que tá funcionando aí nesse produto, pode ter certeza que tem um dedo meu. Então, acho que tem um pouco dessa questão. Se você é uma pessoa que precisa de algo talvez um pouco mais visual, gosta dessa interação frenética, que eu acho que é bem mais frenético assim, customer facing. Você tem um grande volume de feedback, você tem um grande, né, vários dados, você tem segmentos de usuários diferentes, aí é interessante. E até mesmo acho que é a questão mais do business. Eu acho que eu nunca gostei tanto assim de estudar. Aí abrindo minhas questões, mas estudar tanto negócio, assim, não é uma coisa que, ai, que delícia, gosto muito. Então, e eu gostava mais dessa parte de engenharia e de aprender mais. Desde que eu entrei na RD, inclusive, eu entrei no time mais técnico e não sabia nada e gosto, assim, de aprender. E aí, dito isso, acho que tem bastante diferença nessas questões de gosto e de diferentes desafios. Acho que um time técnico ele oferece essa profundidade, complexidade e coisas mais abstratas, então tem que estar disponível para gostar dessa parte. Mas ambos são muito interessantes, eu recomendaria muito todo PM, se puder, ter um pouco de rotação e experiência nos dois, porque aí você testa realmente o que te faz mais feliz, assim, te realiza mais. Não, legal. E essa sopa de letrinhas, ela é mais simples do que muitas vezes não parece ser, né? Porque, tipo, o que é um PubSub, o que é plataforma, o que é API, o que é um método, o que é uma subscription, o que é um webhook, por exemplo. É simples, né? Porque se a gente vai no contexto puro, né, do que precisa, a gente precisa entrar no technique no detalhe, né? O time está ali justamente para nos cobrir em relação a isso, principalmente o nosso tech lead, é um par ali no dia a dia do PM. Também. Você vai no chat GPT aqui, um PubSub, fala, beleza, tem um Publish, um subscriber, ele vai né? E aí, se você achar a resposta do chat GPT muito difícil, você fala, explique para uma criança de 5 anos o que é um PubSub. É sensacional. Exatamente. E a questão, uma coisa que eu vejo muitas pessoas falar, depois eu posso falar minha opinião, mas elas falam, os frameworks não servem para mim, que sou produto invisível ou de API. As técnicas não funcionam, não servem para mim. O discovery não serve para mim. Enfim, como vocês enxergam isso? Olha, de verdade, não existe essa diferenciação, na minha opinião, porque é o mesmo processo, continua sendo um produto, continua tendo personas específicas e clientes ali que precisam, e tem dores que a gente precisa resolver, né, do ponto de vista mais de integração. Por mais que seja invisível, alguma coisa user-friendly vai nascer através disso, ou que não seja user-friendly, ela vai trazer algum benefício para o usuário final. Então, o processo em si... É diferente. Exato. É difícil você fazer um teste AB se o seu produto é uma API. É difícil você deprecar um método, por exemplo. Quantas vezes você deprecou um método na vida? Exato. Pouquíssimas, A né? pessoa que trabalha com API principalmente, né, em ecossistema geral, ela tem que estar disposta também com esse momento mais lagging. Ela tem que encontrar, obviamente, tentar equilibrar o que eu consigo mover no curto prazo para mostrar o valor e conseguir até mais investimento no futuro, porque se você fica no lagging, você fica difícil você comprovar algumas coisas e defender o roadmap principalmente. Eu acho que a grande complexidade tá na metrificação disso mesmo, que ou você vai ser muito lagging, você tem que puxar proxies, ou tem que ficar sempre fazendo contas, né, de olha só, reduzir a latência aqui. É muito por aí. O que eu tenho controle aqui de todas as métricas, sejam ela de engenharia ou do produto que eu sou responsável, e o que ela está influenciando em Unit Economics. Né? Se eu conseguir fazer esse link no que ela está influenciando, facilita muito a vida. Né? Mas a pessoa tem que estar disponível, acessível para conseguir ter paciência para. Né? Porque muitas vezes vem diversos questionamentos. Né? Mas o quê? Por quê? Mas por que não está andando? Adoção, né? Legal. Pessoal, super obrigado pelo papo. Jaque, Diógenes, brigadão, Farina. Ficou ótimo, acho que vai ajudar muita gente e acho que vai tirar a ansiedade de muita gente que ou está entrando nesse contexto ou já está nesse contexto há um tempo e tem muitas dúvidas. Ficou super legal. E para você que assistiu... Opa, nessa câmera. Para você que assistiu ou ouviu até o final, fica um agradecimento também. Se você está no YouTube... Vou fazer aquele clássico, porque funciona. Assina o nosso canal no YouTube, deixa o like. Inclusive, a gente está com um podcast novo, que é o Barra Alta. E aí, o foco desse novo podcast são negócios. Então, a gente entrevista pessoas de negócios, tenta focar muito mais no negócio. A gente fala menos de produto. O link vai estar aí também na descrição. E se você está no Spotify, dá aquelas 5 estrelinhas que aparecem ali no Spotify para ajudar a gente também. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, obrigado. Valeu.